Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Agora eu quero aproveitar e iniciar falando de um tema muito importante também. Eu costumo dizer que o processo vedântico ele é feito de Shravana, Manana e de Didhyasana, e vocês compreendem muito bem o que seja isso. Mas eu também costumo dizer que não existe uma linha divisória muito tangível entre Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Porque quando nós estamos ouvindo ou lendo os ensinamentos, né, simultaneamente nós estamos refletindo sobre eles e nós estamos assimilando essas compreensões ainda mais, né? Então, esse Shravana, Manana e Nididhyasana, ele costuma ocorrer simultaneamente com o Shravana. Recentemente, eu vi o Swami Paramarthananda dizendo, para confirmar este meu ponto, né, a repetição de Shravana é uma forma de Nididhyasana, isso já diz tudo, né? A repetição do Shravana é uma forma de Nididhyasana, porque você ouvindo, você não somente está ouvindo, mas as fichas vão caindo e a sua compreensão vai se tornando mais completa, mais clara, né? A visão do Vedanta vai se tornando mais clara. Então, essa divisão entre Shravana, Manana e Nididhyasana é uma coisa muito intangível, tá? Intangível, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Essas aulas nossas, né? Elas são uma grande oportunidade, por exemplo, aqueles de vocês que já fizeram aulas presencialmente, vocês devem ter constatado que as aulas presenciais, né, a assimilação é maior, né? Existe mais assimilação presencialmente, tá? Por quê? Porque existe mais atenção, existe mais satvaguna, existe mais, né, dedicação àquele processo, porque esse processo não é simplesmente ouvir, mas é ouvir, contemplar, refletir e ir assimilando, simultaneamente, tá? Então, este ouvir os ensinamentos, eles requerem uma certa atmosfera que seja favorável à assimilação desses ensinamentos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, quando nós entramos nessas aulas, por exemplo, quando eu sugeri que nós chegássemos um pouco antes, para que a gente pudesse desfrutar dos chantes, que o Marcelo, muito dedicadamente, mais uma vez, vai lá toda vez, pega exatamente os chantes, né, correspondentes às aulas, o capítulo que a gente está fazendo, disponibiliza lá para a gente, e aquilo ali não é simplesmente para a gente saber quando a aula começa quando termina o chante, não. Aquilo ali é uma oportunidade para que a gente se organize, tá? Se organize de modo que estejamos prontos já no início do chanting, né? Muito focado, porque o chanting é uma forma de upasana, tá? É uma forma de trazer a mente, entendeu? E permanecer ali totalmente atento a esse chanting que se refere aos ensinamentos do Krishna Guru, tá? Então, este é um upasana que antecede o início da aula, tá? Então, isso é feito com este propósito, principalmente, e é lindo tudo isso. Veja bem, as pessoas, principalmente, que são mais rajásicas, elas têm a tendência, eu sei porque a experiência própria, eu também sou uma pessoa muito ativa, tá? Então, uma pessoa ativa, uma pessoa que é dona de casa, dono de casa como eu, tem sempre alguma coisa para fazer, né? Tem sempre alguma coisa para fazer. Então, a gente pode sempre encontrar alguma coisa para fazer, quer seja realmente necessário ou simplesmente por hábito, até o último momento, e muitas vezes, depois que a aula começa, aí a gente aparece. Aí a gente aparece todo agitado,
Aí a gente aparece ligando o vídeo, desligando o vídeo, arrumando o cabelo, arrumando isso, fazendo uma coisa. Então, eu vejo tanta inquietação, entendeu? Que denota o fato de que a gente não criou uma atmosfera propícia ou adequada ou mais favorável para a assimilação dos ensinamentos. O modo da pessoa, o fato da pessoa se levantar, sentar, apagar o vídeo, pá, pá, faz isso, faz aquilo, fica fazendo outras coisas simultaneamente. Isso é melhor do que nada. Eu não gosto de falar disso porque é melhor do que nada. É melhor você chegar na aula, entendeu? Totalmente rajásico, totalmente distraído, disperso, do que você não chegar. Mas a condição ideal seria chegar depois de ter feito um determinado passo, né, de modo que a gente não esteja constantemente fazendo algo, né, como levanta, liga, acende, apaga, pá, pá, pá. Naturalmente, tem circunstâncias que a internet está fraco, você apaga o vídeo, liga o vídeo, mas não é sempre assim. Muitas vezes este rajoguna, esta agitação que é cultivada por pessoas mais rajásicas, como eu, até o início da aula, porque tem sempre alguma coisa que, por hábito, por vício ou por necessidade, você está querendo fazer. Vocês entendem? Não existe realmente uma linha muito tangível entre Shravana, Manana e Nididhyasana. O Nididhyasana ocorre durante as aulas, mas ela requer um ambiente favorável para isso, tá? Mais ou menos uma situação que eu vejo da Marineia. A Marineia, quando dá o momento da aula, chega um pouquinho antes, ela senta lá e ela parece uma estátua de mármore, ela não se move, é sempre presente e muito atenta, entendeu? Ela não fica nem tomando chá e café no mesmo tempo. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos como o Alexandre faz. Ele fica lá na dele, quando ele começa a bocejar e adormentar, eu vou lá e acordo ele. Eu pergunto, não é assim, Alexandre? Aí ele acorda de novo, né? Ok, vocês entenderam? Então, o primeiro ponto que eu levantei hoje, para aqueles de vocês que chegaram depois do início da aula, é que nós precisamos de criar mais materiais para essas aulas nos finais de semana, ou reduzir as aulas só para um dia, ou somente uma hora no sábado, uma hora no domingo, tá? Porque no momento o Marcelo não tem mais disponibilidade de tempo como ele tinha no passado. A menos que apareça o Santo Mauro e queira nos ajudar com o material do Gita também, porque eu me dei conta que preparar esse material do Gita requer uma certa capacidade, talento, dedicação, atenção aos detalhes, entendeu? Que consuma muito tempo. Pesquisa o tempo todo de expressões sânscritas e etc. O Marcelo sozinho já não dá conta de fazer isso. Se nós tivermos vocês levantando as questões, as dúvidas, as vaguezas, né, os aspectos dos ensinamentos que não ficaram claros ainda, vocês vão levantando isso, vão passando para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? E aí a gente cria mais material no início das aulas para a gente poder manter o schedule, né, o calendário de sábado e domingo com 2 aulas mais 2 aulas, ok? Perguntas e respostas muito importantes. Então, a respeito de perguntas e respostas, eu tive uma pessoa que me escreveu, a partir desta questão aqui, eu me lembrei, eu falei assim, não, vamos começar a, a promover essa ideia mais difusamente, né? Cadê a pessoa que me escreveu aqui? Eu estava pensando que o Felipe fosse aparecer na aula hoje, mas ele não apareceu, tá? Então, ele me escreveu, boa tarde, professor. Eu vou dizer para ele que eu elaborei um pouco mais aqui, eu escrevi para ele, mas eu vou dizer depois. Boa tarde, professor, tudo bem? Posso trazer uma questão aqui sobre o livro do James Schwartz, A Essência da Iluminação? Você me responda quando você puder. Muito obrigado. Então, ele fala no livro, o livro fala muito sobre a dualidade sujeito e objeto, né? E ele diz que é muito interessante essa dualidade. Sim, é incrivelmente interessante, porque só Maya, através do seu poder, consegue fragmentar, dividir a consciência, né, entre o pseudo sujeito, que é a consciência refletida, os jivas, né, os seres vivos que percebem o seu meio ambiente, e os meios ambientes, os objetos do meio ambiente se tornam objetos.
né? Então, o que é a dualidade? A dualidade é sujeito-objeto, tá? Essa dualidade ocorre somente dentro do âmbito de Mitya, na medida que Maya, né, projeta uma divisão aparente na consciência, que é a entidade que conhece e os objetos que são conhecidos, a entidade que experiencia e os objetos que são experienciados. Então, ele diz aqui uma dualidade sujeito-objeto que é muito interessante. Esse é, fundamentalmente, o ensinamento mais elementar do Vedanta, aquele o qual nós tratamos constantemente. Você pode chamar essa dualidade sujeito-objeto, você pode chamá-la de discriminação entre Satya e Mithya, né? Deixa eu ver se chegou alguém aqui, não. Satya e Mithya, né? Conhecedor, conhecido, experienciador, experienciado, né? Então, nós vimos isso no Drigdrisha Viveka, o que é este sujeito, né? Então, a primeira questão aqui, Felipe, é o que é realmente este sujeito, né? Este sujeito, ele aparece como corpo, mente, sentidos, o Jiva-Atma, o ego, né? Ele aparece, eu sou, né, o sujeito, e tudo que ocorre ao meu redor são objetos, inclusive as outras pessoas. Você não pode dizer isso para as pessoas, senão elas se ofendem, elas vão interpretar mal. Ela vai, você está me chamando de objeto? Você acha que eu sou um vaso de flores ou uma cadeira de madeira? O que que você está querendo dizer com isso? Não, estou querendo dizer que no âmbito de Mitya, né, a consciência refletida, né, ela se torna o sujeito aparente que experimenta objetos aparentes, tá? Essa divisão, ela não é absolutamente real, ela é relativamente condicionalmente real e ela ocorre sim criando o conhecedor e o conhecido, o experimentador e o experimentado e assim por diante. Então, ela é interessante, é muito interessante, é o ABC, é o beabá do Vedanta, que é a discriminação entre o sujeito e o objeto. Então, Felipe, a primeira coisa que eu aconselho você é você entrar no YouTube e encontrar as aulas do Drigdrisha Viveka. Nós temos disponibilizado, Marcelo Drigdrisha, não? Você manda um link para ele, por favor? Se você se sentir inclinado, estuda o Drigdrisha Viveka, porque é o Drigdrisha que vai explicar este problema que é confuso para você. O sujeito ali não é a mente, o sujeito ali é a consciência, tá? Então, o Drig, que é o sujeito absoluto, é o conhecedor, aquele vedor, né? O vidente, o vedor, né? Ele é algo que consegue ver o quê? Ele consegue ver a mente, ou o intelecto, digamos assim, ele consegue testemunhar o intelecto, os órgãos dos sentidos, né? As emoções, os pensamentos, os órgãos dos sentidos, o corpo físico e o mundo que ele experiencia através deste aparato corpo-mente, tá? Então, o que é o sujeito é a chave de tudo, e este é o propósito do Vedanta. É uma discriminação muito sutil até que o indivíduo compreende o que é realmente o sujeito. No momento que você compreende o que é realmente o sujeito, se você compreender os ensinamentos do Drigdrisha, né, ali fica faltando somente um outro pequeno aspecto, que, embora seja muito simples, ainda assim não é tão fácil, né? Que é o quê? É você reivindicar que o sujeito, que é a consciência, é o que eu sou em minha real natureza. Você precisa reivindicar, eu sou esse sujeito, eu sou este Brahman, eu sou esta consciência, né? Então, sujeito-objeto, né, é todo o processo vedante, discriminar o sujeito e o objeto. Neste livro, ele é apresentado numa linguagem mais simples, sem muita explicação, tá? Todo esse trabalho do James, né, é um trabalho de introdução ao Vedanta que tem um valor enorme, né? Mas para você compreender melhor o Vedanta, você precisa estudar, né, sobre os ensinamentos dos nossos Mahatmas, né, dos nossos gurus, que vão mais a fundo, né? E eu sigo essa linha e eu sou uma das pessoas que desdobra esses ensinamentos com base nas posições do Swami Paramarthananda, que são as posições bem mais profundas, né? Então, o que é o sujeito? O sujeito é a consciência. E o Felipe diz, eu fiquei confuso porque o autor do livro diz, eu sou os objetos.
mas os objetos não sou eu. Eu não sou os objetos, mas os objetos são eu, tá? Os objetos são eu, mas eu não sou os objetos. Eu tenho certeza que vocês podem me dar essa resposta. Quem é que compreendeu isso? Aranha e teia. Diga, Betânia. Ué, tudo sou eu, não tem objeto no fundo. Então, o objeto é uma aparência. E é, eu sou o sujeito, o objeto, sou tudo. Aliás, não tem nem sujeito nem objeto. Isso é enquanto dualidade ainda, sujeito e objeto. E tudo que existe, existe em mim. Então, por isso que o objeto não sou eu também. Enfim, não Alguém sei mais? se ajudei. Você ia dizer alguma coisa, Felipe Família? Felipe 1? Então, é por aí mesmo, Betânia, obrigado, tá? Então, o que que significa ah, essa frase, né? Que ele diz, os objetos sou eu, mas eu não sou os objetos, né? Em outras palavras, Satya não é Satya porque não existe Satya. Mithya não é Mithya porque não existe Mithya. O mundo dos objetos parece real, parece que realmente existe um mundo tangível, tangível, físico, sutil, né? Mas na verdade, na realidade são namarupas, são sobreposições aparentes naquilo que é a única realidade, que é a consciência. Se você substitui, né, os objetos são a consciência, mas a consciência não são os objetos, fica mais fácil de compreender, né? Os objetos são simplesmente a consciência. Por quê? Se você tem um projetor, né, num teatro, e você projeta dinamicamente um filme, né, uma ação, né, uma história, né, você vai dizer que aqueles personagens estão lá, estavam lá, os instrumentos, né, as casas, as montanhas, estava tudo lá? Não, estava somente o quê? A tela, a tela. A tela, as imagens projetadas na tela do cinema, elas são somente a tela, né? Não existe imagens realmente, uma mera aparência, uma projeção holográfica, no caso do Poder de Maia, produzindo este via Bharati. Então, não existe realmente todas aquelas imagens que parecem reais, existe somente a tela. Do mesmo modo, os objetos é somente a consciência, porque quando você investiga os objetos, você encontra somente a consciência. E até mesmo a ciência moderna chegou a conclusões semelhantes às conclusões do Vedanta, porque eles examinando a matéria, examinando o átomo, entrando, né, subdividindo, né, nas estruturas subatômicas, né, da matéria, eles vão descobrindo que mais eles vão buscando o que é a matéria, mais eles descobrem que não existe nenhuma substancialidade, não existe nada. Eles vão reduzindo toda a investigação deles até chegar no elemento mais primordial, que é espaço, né? Aí eles dizem, pô, essa realidade aqui, ela existe, mas não existe, porque quando a gente busca, né, a origem dela, o início dela, existe somente o espaço. Então, o espaço é o primeiro elemento que é sobreposto na consciência e, por isso, é utilizado como um grande símbolo da consciência. Existem analogias bonitas sobre isso, tá? Então, aqui ele diz, os objetos sou eu, os objetos é a consciência. Então, o que que o James está dizendo aqui? Ele está se dizendo somente, ele está dizendo, além de dizer os objetos é a consciência, ele está dizendo os objetos são eu a consciência. Ele está o quê? Convidando a todos nós ao que reivindicar que a consciência não é algo separado de mim, que é a minha real natureza, e é a real natureza de tudo e de todos. Os objetos é a consciência, os objetos sou eu, a consciência, e ao mesmo tempo ele diz, eu, a consciência, não sou nenhum objeto. Imagina se a tela do cinema ia dizer assim, eu era a montanha, eu era o tigre, eu era o elefante, eu era as pessoas, Não, a tela simplesmente é livre, independente daquelas projeções. A tela é a única realidade, as projeções são aparências que ocorrem devido ao poder de Maia.
Então, uma analogia para esclarecer isso mais ainda, Felipe. Durante a noite, quando nós estamos dormindo, a gente projeta, né? A mente projeta o mundo dos sonhos, né? E os objetos do sonho. Então, quando a gente vê os objetos do sonho, né? A gente diz, uau, existe o experienciador, que é a mente num determinado estado, e os objetos do sonho, né? Que parecem reais dentro do sonho. Mas quando a gente investiga isso do ponto de vista do desperto, a gente vê que não existiam realmente aqueles objetos, existia o quê? Somente o quê? A mente e o seu conteúdo. Então, existe somente a mente, né? E a mente, ela é capaz de refletir objetos daquela subordem de realidade chamada o mundo dos sonhos, tá? Onde é que estão os objetos do sonho? Eles são resolvidos na mente, né? Quando a mente entra no estado do desperto, ela vê este outro mundo, que também é um sonho, também é uma ilusão, segundo o Vedanta. E aí, o que ele precisa fazer para descobrir que este mundo, Vyavahārika, é tal qual uma ilusão ou tal qual um sonho? Ele precisa resolver o awaker na consciência como consciência. Ele precisa resolver a mente que percebe o mundo desperto na consciência, de modo a compreender que não existe realmente este mundo. Do ponto de vista de Turiya, o mundo desperto, o mundo dos objetos físicos materiais, é tão ilusório, ou tal qual um sonho, quanto o mundo dos sonhos para o sonhador. Do ponto de vista do acordado, desculpa. Do ponto de vista de Turiya, você igualmente vai ver que este mundo físico é simplesmente um reflexo que ocorre dentro de mim. Aí, quando você diz dentro de mim, você não pode deixar a coisa ali. Você precisa dizer dentro de mim, as pessoas vão pensar que é dentro do estômago, dentro da cabeça. Você tem que dizer dentro de mim a consciência, né? Aí você precisa elaborar também. Você precisa, tudo ocorre dentro de mim porque eu sou o substrato, eu sou a base, eu sou o pano de fundo, eu sou a adstana, né? Tudo ocorre como uma sobreposição dentro de eu, a consciência. Isso precisa ser explicado. Então, os objetos são a consciência e eu sou a consciência e, ao mesmo tempo, eu, a consciência, não sou nada disso. Existem diversas passagens que Krishna também diz isso. Eu não sou nada disso, eu sou a única realidade. Essas projeções são o anátema, são irreais ou não reais, ok? Aí o Felipe fala, eu entendo que a percepção dos objetos passam pelos órgãos dos sentidos e não há percepção nem descrição de um objeto, nem uma mente observa. Aí ele entra num âmbito que é uma análise pouco relevante para ele compreender o que foi dito ali. Eu expliquei, eu acho que não existe mais nada que precise ser dito. Mas ele, por que eu estou dizendo isso? Porque depois de ele falar um pouco órgão de sentido, percepção, mas a mente que observa isso e aquilo, aí no final assim, mas como é que eu posso dizer que os objetos sou eu, que esse mundo físico sou eu? Não faz sentido. Não seria mais correto dizer que os objetos são manifestações mentais? Sim, os objetos do sonho são manifestações mentais e os objetos do Vyavahārika são manifestações de Maya, tá? Maya Shakti e Nidra Shakti. Na verdade, quando a gente diz que os objetos do sonho são manifestações da minha mente, a gente tem que dar crédito a Maya, porque Maya tem um outro poder, né, que é em, como é que se diz? Em termos de vibração, né, de energética, né, ele foi desenhado, esse poder, para o mundo dos sonhos, que é um realm, né, uma dimensão mais sutil. Então, ele tem um outro poderzinho ali, que é o poder de projetar o conteúdo de nossas mentes, de nossas vássanas, criando o mundo dos sonhos, né? Então, este mundo dos sonhos é uma projeção mental da minha mente, do conteúdo das minhas vássanas, através de um poder de Maya, denominado Nidra Shakti, né? E este mundo físico material, mais uma vez, é uma manifestação da mente coletiva, né? O material coletivo, o macrocosmo, né? De todas as vássanas, de todo o mundo causal,
através de um outro poder também atribuído a Maya, denominado Maya Shakti. Ok, Felipe? Professor, eu acho que tem um esclarecimento também para o Felipe que você podia falar, porque ele fala, né? Você disse aí, mas como que eu posso dizer que eu sou os objetos externos, né? Que eu percebi e tal? Tem uma confusão ainda, né? Que ele está se vendo como mente, né? Como corpo-mente, né? Então acho que você podia clarear um pouco Exatamente. isso, porque ele não está se vendo enquanto consciência, que não é esse corpo-mente, ele está se vendo, por isso que ele tem essa dúvida, como Sim. Então, eu peço que eu tenha coberto esse ponto, mas eu não esclareci tanto esse ponto. Obrigado, Betânia. Então, essa confusão entre a mente e a consciência é a confusão mais persistente que existe, né? Ela permanece, 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 e no final das contas, o Viveka, a discriminação que libera o indivíduo, é você discriminar a mente daquilo que você realmente é, que é a consciência, tá? Então, este é o Viveka final, que é o mais sutil, porque a mente já é algo sutil, o intelecto sutil já foi ainda mais sutilizado, e aí ele tem que simplesmente, através desta discriminação, sob a luz dos ensinamentos, ele tem que compreender a minha real natureza não é esse intelecto sutilizado, porque ele ainda é sujeito a mudanças, modificações, ele aparece e desaparece. A minha real natureza, segundo os Upanishads, é a consciência. Aí o indivíduo tem que ficar remoendo tudo isso até que essa compreensão é devidamente internalizada, tá? Aí essa transferência de identidade da mente, eu a mente, para eu a consciência ocorre. E somente quando esta transferência ocorre é que o indivíduo não somente pode dizer com convicção, né, que os objetos sou eu a consciência, né, e eu a consciência não sou os objetos, ele pode dizer com convicção isso, uma vez que isso tenha sido claramente discriminado, mas ele começa então a desfrutar os frutos desta assimilação, que é o que é mais referido como moksha, né? Os frutos, né? Os palas, resultado desta contemplação, desta discriminação, é um yana palam, é um pala, é um fruto que se obtém através do yana, da investigação e compreensão, que transforma a personalidade do indivíduo e o modo qual o indivíduo navega, interage com este mundo, tá? Então, a confusão eu sou a mente, Felipe, como disse a Betânia, é a causa, a confusão é a causa deste problema. Como eu posso dizer os objetos sou eu? Né? Não seria melhor dizer os objetos são manifestações mentais? Sim, os objetos do Vyavaharic são manifestações mentais produzidos por Maya, né? Naturalmente com a colaboração da mente macrocósmica coletiva de todo o nosso universo, né? De todo o nosso planeta, talvez a gente possa dizer também. Talvez seja um fenômeno mais localizado, já que cada planeta tem um campo de conhecimento distinto do outro, parece, né? Faria sentido imaginar nesse sentido, deste modo. Não pode ser eu, consciência sati. Então tá. Então essa é a ideia, tá? A ideia, nós abrimos as aulas com um pouco de questões. Se por acaso vocês me mandarem 3 questões imediatamente, aí de repente eu utilizo só uma ou duas, mas não se acanhem, apresentem não somente as suas questões, mas as suas compreensões ou respostas também. A Betânia, por exemplo, ela apresenta questões, muito embora ela apresente também, mas ela apresenta sempre, né, de uma atitude muito legal, dizendo assim, essa é a minha compreensão, ela está correta ou não está correta. Então, é mais ou menos por aí, ou simplesmente a gente pode dizer, não, eu não entendi esta passagem dos ensinamentos. Okidoki. Aquele que realmente conhece a minha glória, voltando para o capítulo 10, arquivo versos 6 ao 8, aquele que realmente conhece a minha glória e o meu poder é abençoado com conhecimento inabalável, não existe dúvida a respeito disso. Então, nós estamos falando aqui de yana, de conhecimento,
a respeito da natureza de Deus, a natureza de Brahman. É aquele que conhece realmente a minha natureza final, né? Como a causa realmente, sem fazer nada deste universo, né? A causa realmente deste universo depende de quê? De Nirguna Brahman, a consciência, o pano de fundo, o adhisthana, né? O substrato no qual tudo isso surge, refletido ou projetado sobre, né? Como queiramos construir um nível de compreensão. Aquele que realmente conhece esta minha glória, este meu poder de Maya, é abençoado com um conhecimento firme, inabalável, firme, né? Sólido, presente, né? A gente quer um conhecimento inabalável, livre de dúvidas, vaguezas, abstrações, suspeitas, né? Não é isso, Alexandre? No versículo anterior foi apontado que o Senhor, o Lord, é a causa do universo. O Senhor, ele tem o potencial de Maya que permite a manifestação de todos os objetos do cosmos. Assim como a semente tem potencialidade de se manifestar como uma árvore, a árvore existe na semente, da mesma forma, Bhagwan, Deus, né, Brahman, ou como queiramos, tem o potencial, através do poder de Maya, Maya Shakti, né, de manifestar ou evoluir como universo. Então, essa palavra evoluir, ela é um compromisso que o Vedanta está fazendo aqui, né, para aquilo com a verdade, né? Então, é um compromisso no sentido de que Brahman, ele não evolui realmente como universo. A gente tem a impressão de que existe a teoria da evolução, nós já ouvimos falar, né, desde o tempo de colegial, né? Mas este universo aparente, tangível do Vyavahārika, ele não é um processo que evolui, né? Se a gente falar em termos de evolução, existe evolução, involução, evolução, evolução. Afinal de contas, é evolução ou involução? Parece que as civilizações evoluem, aí evoluem, 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 né? Então, o que ocorre realmente não é uma evolução, é uma constante readaptação às circunstâncias, né, do campo, atmosféricas, né, químicas, são tantas variáveis, tantos princípios que permitem a vida, o milagre da vida, brotar e ir se adaptando às mudanças do campo. Não existe uma evolução, existe um constante adaptar-se ao campo, tá? Então, a teoria da evolução, ela é uma teoria que serve o propósito de pacificar e tranquilizar a mente do estudante que ainda não desenvolveu a capacidade de compreender que não existe realmente uma originação ou uma criação, mas existe somente uma projeção aparente. Por que que ela está sempre se adaptando às mudanças do campo, né? Então, por que que toda a natureza, você vê, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore, ela está vivendo de um modo, aí daqui a pouco aparece um outro elemento, um outro fator, um inseto novo que começa a atacar a árvore de um determinado modo diferente. A árvore, naturalmente, a inteligência de Deus vai desenvolvendo uma defesa para aquilo, né? É incrível a natureza, ela vai desenvolvendo mais espinho, vai desenvolvendo um veneninho para se livrar daqueles insetos. Então, o mundo inteiro, o universo inteiro, todos os seres vivos são projetados com este amor pela sua existência, né, que faz com que eles estejam se adaptando, né, e morre, né, porque apesar de nós e todos os outros seres nos adaptarmos rapidamente, tudo tem um nascimento e morte em Mitya. Então, o Mitya é um campo no qual a manifestação de objetos é um fluxo em constante modificação. É um fluxo em constante modificação barra adaptação que nos dá uma sensação de evolução, teoria da evolução. Mas a teoria mais correta apresentada pelo Vedanta é de que essa é uma ordem de realidade aparente, né, que foi projetada holograficamente, do mesmo modo que o mundo dos sonhos é projetado tridimensionalmente,
esta é projetada holograficamente através do poder de Maya. E como nós somos partes integrantes, nós temos dificuldade de compreender que isso é somente uma projeção. Portanto, a teoria da manifestação do Vedanta não é um processo de criação gradual que vai evoluindo, não, é da projeção instantânea. Pá! Projeta da onde? Da semente, projeta do campo macrocosmo de todas as massas do universo. Maia decidiu descansar, nós entramos no Pralaya, tudo foi congelado, foi simplesmente suprimido, né? E aí, quando Maia se levanta, a projeção, buf! Quando a projeção surge, o que que ocorre? É mítia, é uma aparência. E dentro dessa aparência, ela não é simplesmente uma aparência fixa, é um fluxo em constante modificação, porque tudo está impactando tudo em mítia. É muito, muito incrível essa projeção, porque a lei da causalidade, que é uma das mais fundamentais, é que tudo está impactando tudo. Tudo está impactando positivamente, negativamente, do ponto de vista da mente humana, né? E aí está todo mundo se mexendo, se adaptando, se ajeitando, né? Então, nos dá uma sensação de evolução? Não. É um processo constante de modificação, porque nós temos amor à nossa existência, todos os seres vivos, e o universo inteiro ele fica constantemente se adaptando com as modificações físicas, químicas, atmosféricas do campo, tá? Esse poder de manifestação é chamado de Shakti, ele é um Shakti de Maya, e aqui, como sempre, né, porque esses ensinamentos do Vedanta, eles são apresentados muitas vezes, né, dentro de contextos, por exemplo, o Shankaracharya, quando apresentou os comentários dele, porque o Swamiji ensina com base nos comentários do Shankaracharya, a Shankaracharya, do mesmo modo que eu ensino com base nos comentários do Swamiji, assim que a Sampradaya funciona, tá? Então, o Swami diz que, né, o Shankaracharya, quando apresentou esses ensinamentos, ele apresentou um outro termo chamado, este Shakti também é conhecido pela palavra Yogaha. É Yogaha Shakti. Yogaha aqui é simplesmente um outro nome dado para Maya. Maya Shakti é chamado, e é melhor que a gente não faça muita confusão, porque o Swami aqui vai apresentar uma lista de diversas outras palavras que são sinônimos de Maya Shakti, tá? Então, a gente não precisa saber disso, porque nós não somos estudiosos do sânscrito, né? Nós não somos estudiosos de todas essas, né, nuances, né, da cultura védica ou hindu, mas se vocês estiverem interessados, vocês que estudem. Então, é chamado de Maya Shakti. Assim, o Senhor obteve este Maya, né? Então, Maya, como nós sabemos, é um poder que é indescritível, que é além da compreensão do intelecto humano, mas pode ser inferido de modo tão inteligente e claro, tá? Porque nós podemos testemunhar, através da nossa experiência direta, de que existe um elemento na nossa experiência humana que é a consciência, tá? Aqueles de nós que somos mais refinados, mais sutilizados, a gente sabe que nós somos a consciência, né? E a gente observando mais atentamente sobre a luz dos ensinamentos, das indicações dos Upanishads, a gente observa que esta consciência não se modifica, é nirvikara, ok? Então, se tudo é originado da natureza de tudo, porque a natureza é a base, a natureza é aquilo sem que tudo o resto é impossível, não pode desfrutar de existência. A natureza é a coisa mais fundamental de qualquer fenômeno. Como a natureza do Jiva-Atma, né, que é idêntica à natureza dos outros jivas, seres vivos, e até mesmo do mundo inerte, né, o Jagata, a natureza de tudo é a consciência, né? Então, nós podemos observar que a consciência, dentro do âmbito da nossa própria experiência, ela não se modifica. Então, um princípio que não se modifica, né, não se modifica,
ela não faz nada, ela é a carta, ela é a boca, ela é simplesmente um princípio que é a luz que testemunha este mundo, né, dualista no qual o sujeito e o objeto aparecem, né? Então, este princípio que não faz nada, que não se modifica, ele não pode realmente produzir ou projetar este universo Vyavahārika e nem mesmo o universo dos sonhos. É impossível. Por quê? É um princípio que é absolutamente a carta, tá? Ele não está condicionado pelos gunas de Maya. Se a consciência fosse, né, essa coisa que é antes dos gunas de Maya, mas se elas se por aí a gente ouve pessoas referirem a essa consciência como se fosse uma energia, totalmente errado. É cheio, mas o mundo espiritual é cheio, repleto de confusões. Aquilo que nós somos não é uma energia. Se nós fôssemos 1% da energia, a gente poderia imaginar. Então, a consciência que tem 1% de energia, ela tem o poder de projetar o Maya. Mas aí a consciência não seria Nirguna, seria Saguna. Mas as escrituras, todas elas, né, unanimemente, diz que nós somos livres dos gunas, aquilo que nós somos. Por isso nós não podemos fazer nada, por isso nós não podemos experimentar nada, não podemos projetar nada, podemos somente testemunhar na medida que a gente assume a identificação com a nossa real natureza e começa a viver neste mundo dividido entre sujeito e objeto, objetivando, testemunhando as coisas com esta sensação de que eu sou este princípio, consciência, testemunha, que não me modifico, porque eu tenho a sensação de equanimidade, eu já não sou sujeito a tudo isso, entendeu? Então, Maya é um poder inerente, né? Inerente em termos de intimidade com a consciência, mas não é parte da consciência. Maya é o início, o início. Quando a gente fala de Maya, a gente fala que Maya, a gente chama Maya de natureza, essência, a essência, a natureza mais fundamental do universo é o Prakriti de Maya. Essa palavra Prakriti, ela significa a natureza essencial do universo, é o Prakriti. Então, este Prakriti, que é uma forma de energia, ele produz, assim por dizer, um aparato refletor no qual as três energias emergem, tá? Aí, Ishvara, como sendo a inteligência suprema, a inteligência é representada por Sattva-guna, né? Ele tem que manipular rajas e tamas para começar a projetar instantaneamente este universo. Naturalmente, existe a teoria da projeção gradual, da subdivisão dos elementos, né? Tudo começa com as energias, aí os elementos sutis, eles vão se dividindo. É brilhantemente apresentado tudo isso para a satisfação da mente, pacificação, né? O conforto da mente humana. Mas a gente pode analisar como nós queiramos esse poder e o modo qual o Maya faz isso, mas é simplesmente, primeiro, é irrelevante, até que é relevante até que já não seja mais relevante. É como se você encontrasse uma corda que em realidade é uma corda, tá? No fim da tarde, né, ou de manhã, às 4 da manhã, 5, quando começa a nascer o sol, você encontra uma cobra que na verdade é uma corda, né? Aí você começa a analisar profundamente por que esta cobra veio parar aqui, né, do lado da minha casa, né? E será que ela é assim? Será que ela é cascavel? Ou será que ela é isso ou aquilo? Será que ela é venenosa? Você vai ficar perdendo tempo tentando compreender como é que ela apareceu ali, isso e aquilo? Não. Você simplesmente compreendeu que foi um engano, foi um equívoco, foi uma projeção. Eu projetei uma cobra onde não existe. Então, o ser humano, todos nós, devido a essa ignorância cósmica, nós projetamos realmente realidade no mundo que é simplesmente uma mera projeção aparente. E é isso que a gente precisa compreender fundamentalmente. A gente não precisa compreender o modo qual Maya produz através deste poder, mas o que eu estou querendo dizer aqui, esse poder não pertence à consciência, ele é a primeira manifestação que existe no âmbito de Mitya, é a energia primordial, Prakriti primordial, a partir do qual as três energias e os elementos sutis vão se aparecendo.
Este poder de Maya, aí ele fala um pouco, ele existe potencialmente durante o Pralaya. Durante o Pralaya, né? Maya resolveu tirar uma soneca. Então, todo o universo ele permanece em condição dormente, adormecido. Maia dormiu, o universo dormiu. Por quê? O que que isso nos diz? Que Maia tem que estar acordado para de novo, né? Pá, projetar esta ordem, este holograma aparente, tá? Qual é a definição de Maia? O poder potencial. Ele permanece adormecido durante o pralaya. Este potencial é muito frequentemente explicado através do exemplo da semente da árvore. A árvore existe dentro da semente, sim, mas se a gente pegar a semente e começar a estudar, abrir a semente, né, e cortando, né, colocando debaixo, né, dos nossos equipamentos, né, para ver onde é que está o início da árvore nesta semente, a gente não encontra nenhum vestígio dessa árvorezinha. Ah, deve ter uma árvorezinha minúscula lá dentro. Não, não existe. Tá? Ela existe potencialmente, ela existe adormecida como o quê? Como puro conhecimento do Lorde. Por isso que nós podemos inferir o Lorde, né, que é a característica mais bonita da gente inferir quando a gente vive, principalmente na natureza, a gente vê a inteligência que está regendo toda esta projeção aparente, tá? É uma projeção aparente, sim, mas é de uma beleza, de uma inteligência, né? É realmente incrível. É aquilo que é mais invisível do invisível, mais sutil do sutil, e o Swami apresenta o exemplo da manteiga. O queijo, a manteiga existe potencialmente no leite, mas a manteiga está adormecida, né, dentro do leite, e ela pode se tornar a manteiga dependendo da energia que nós colocarmos. Maya é essa energia que produz esta ordem aparente. São analogias, exemplos lindos, maravilhosos. Você não consegue ver a manteiga no leite, né? Do mesmo modo, você não consegue ver Maya e você não consegue compreender como o Maia consegue produzir, projetar este cosmos. Maia é o mais invisível do invisível, mas mais invisível, mais sutil do que o Maia é o quê? Eu, Satchitananda Brahman. A consciência é o mais sutil do sutil. Dentro do âmbito de Maia, o espaço é o mais sutil, aquilo que acomoda o universo, o cosmos é o espaço. Mas Maya, o Prakriti de Maya ainda é mais sutil. E quando você atravessa a fronteira entre Mithya, essa ordem aparente, e Satya, aí você entra no âmbito daquilo que é o mais sutil, o mais invisível, e é livre até mesmo de características, atributos, qualidades, propriedades. Tá? Então, esse é o ensinamento a respeito de Satya Mithya, o real sujeito que experiencia o mundo através do complexo corpo-mente-sentido. Então, mais tarde, o potencial se torna manifesto. O potencial, aquilo que é potencial, o Maya Shakti, né, se torna o universo. Né? O visível, quando o potencial da semente se tornou cinético. A ciência fala sobre a energia potencial e a energia cinética. Isso me fez lembrar meu tempo de garoto, quando eu estudava física na faculdade. Então, a potencial e cinética. A potencial está oculta e a energia cinética está ativada, né? Então, nós temos o potencial que existe, né? A energia que existe dentro do átomo, que pode se tornar ativado para o ponto de criar até mesmo, né, grandes fontes de energia, né? A versão visível é chamada... Então, o aspecto visível do universo é chamado aqui de um outro nome, de Vibhuti, um poder não manifesto, é Yoga. Porque quando ele usou esse termo Yoga, substituindo Maya Shakti, ou Maya, Yoga Shakti, aí, dentro do contexto daquela cultura, né, da qual eu estava apresentando esses comentários, né, o, o Shankaracharya apresenta o outro lado da moeda, que quando este yoga, né,
ele que é não manifesto, ele se manifesto, ele é chamado de vibhuti, ao invés né, de simplesmente o universo, ou Jagata, né, ou a manifestação. O Swami apresenta um exemplo, ele diz que eu, como professor de Vedanta, eu venho aqui e antes de eu começar a minha palestra, meu discurso, a minha aula, né, os ensinamentos já existem dentro de mim, potencialmente, então eles se manifestam no momento que eu começo a abrir a boca e Ishvara começa a, né, reger toda a apresentação, né? Ele disse, por uma hora, toda a minha conversa, né, vem à tona, ela já existia antes, sim, mas estava adormecida dentro de mim, esse é o ponto. Potencialmente na forma de Yoga Shakti, e ela se torna manifesta, né, do mesmo modo como Vibhuti, né, nessa linguagem aqui, ou como o universo Vyavaharika, ou simplesmente Virat, ou simplesmente eh, Jagata. Professor, Sim? vou fazer uma pergunta que não sei se é muito apropriada mesmo fazer. É, então, ele está falando ali, né? Às 18 horas eu me sento e está tudo em potencial. E eu, enquanto estudante ou enquanto alguém que está compartilhando algo, eu tenho tudo isso em potencial e o mais apropriado seria eu dizer que eu só sou esse canal no qual passa as informações ali de Ishvara, não me colocando enquanto, porque eu sei tudo isso, porque eu estudei muito tempo e porque isso daqui já está claro, e enfim, estou Não, são as duas trazendo, coisas. Não, as duas coisas, trazendo um pouco Betânia. isso. Primeira coisa, você, quando diz alguma coisa nesse sentido, diga só para você não precisa dizer para os outros. Mas são as duas coisas. Você não consegue ser alguém que compartilha esses ensinamentos sem ter estudado e compreendido isso através dos anos, entendeu? Então, a primeira coisa é você estar muito bem familiarizada com os ensinamentos, ou pelo menos com aspectos do ensinamento. E a honestidade de dizer, esse aspecto não ficou claro ainda para mim, eu sou também, é sempre importante que uma pessoa que compartilhe os ensinamentos sempre deixe claro que eu sou um estudante do Vedanta, e o meu guru é esse e aquele. No momento que o indivíduo fala assim, eu sou um professor e eu não tenho guru, aí a coisa começa a ficar meia perigosa, tá? Então, o primeiro ponto é você precisa se expor aos ensinamentos, como você fez ao longo de todos esses anos, sem nenhuma necessidade de vaidade ou de, né, simplesmente dizer esses são ensinamentos. Por quê? Porque eu sou um estudante de Vedanta, eu estudo com o meu guru e eu fui colocada na posição, né, de compartilhar o pouco que eu sei, tá? E eu só posso compartilhar o pouco que eu sei na medida que eu assimilei o que eu sei. Então, se você pega uma pessoa que encontrou o Vedanta ontem, que nunca se expôs esse ensinamento e vai dizer assim, eu sou um professor de Vedanta e agora eu vou dar satsang. A pessoa não tem a menor condição, mesmo que ela seja autorrealizada, digamos assim, tá? Por quê? Primeira coisa é o conhecimento, né? Você tem que ter esse conhecimento já, né, assimilado. Aí você vai ser inspirada por Ishvara a expor aquele pouco que você sabe de modo mais claro possível, de mais transparente possível, né? Você entendeu? Então, a inspiração vem de Ishvara, mas a gente tem que ter uma base, tá? A base tem que estar lá. A assimilação, o programa, né? O software, como a gente queira, tem que estar lá, entendeu? Aí, com base nestes conhecimentos,
Ishvara vem e nos inspira a compartilhar esses ensinamentos, tá? Então, você é um canal, sim, você recebe a inspiração de Ishvara, né? Você é uma estudante do Vedanta, você tem que compartilhar, porque parece que as pessoas estão te pedindo, é uma coisa genuína, e parece que as pessoas estão apreciando, porque você já está fazendo isso mais ou menos há um ano, se não mais, né? Então, significa que é por aí mesmo, você precisa fazer isso, entendeu? Sabendo que você é um link, é um canal, e Ishvara inspira você a expor um pouco que você sabe, é sempre manter essa perspectiva. Eu sei muito pouco do Vedanta, Betânia, tá? Eu sei mais do que você, mas eu sei muito pouco do Vedanta comparado com o quê? Swami Paramarthananda, sabe quando ele começou a ensinar Vedanta? Eu vi no outro dia, ele começou a ensinar Vedanta quando eu tinha 17 anos, tá? Então faz as contas. Ele era um garoto de 28 anos, né? Ele sempre foi considerado o melhor discípulo do Dayananda na época, mais brilhante. Ele já começou, ele foi convidado a começar a dar palestra. Então imagine uma pessoa que tem feito isso nos últimos 50 anos, fazendo só isso. Ele não é um grihasta, ele não vive nesse mundo, entendeu? É somente ali mergulhado. Então, o conhecimento das escrituras do Paramarthananda é imenso, né? Mas isso não me impede de compartilhar o pouco que eu sei, porque eu sei que o pouco que eu sei, né, é muito alinhado com tudo que ele sabe, e quando eu tenho dúvida, eu pergunto a ele, ou espero o momento no qual aquela dúvida se dissolve. Por quê? Eu estudo essas escrituras o tempo todo, ouvindo e lendo as transcrições do Swami Paramarthananda. Eu sou um estudante do Vedanta, eu gosto de fazer isso, e mais eu ouço e leio os ensinamentos do Swami Paramarthananda, mais claro vai ficando os ensinamentos para mim, né? E eu me torno um expositor com mais conhecimento, tá? Então, Betânia, você expõe isso, é o seu Dharma, parece ser, né? O que faz um expositor são as pessoas que pedem pela exposição, e saiba que você é um link, você é um canal inspirado por Ishvara, mas você é capaz de fazer isso somente porque você tem um pouco de familiaridade já com as bases dos ensinamentos, ok? Essa é a perspectiva correta. Tá, porque nessa colocação que ele colocou aqui sobre eu estou sentado aqui às 18 e toda a conversa está em minha mente como potencial, né? É isso que eu fiquei pensando assim, mas Eu você deu entendi. uma resposta mais completa. Tudo está todo em potencial. Eu, na verdade, nem sei qual é a próxima fala que eu vou ter, mas como o Ishvara é ele que manifesta tudo isso, né? Então, Sim, mas mas claro, o tem Vedanta, essa questão que você traz de estudo também, mas é como se eu não pudesse, em maneira nenhuma, me dizer enquanto fazedora disso, sabe? Estou trazendo Tânia, isso, é como. O Vedanta não tem nada a ver com misticismo ou esoterismo. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso, entendeu? Quando a gente lê essas passagens, não pense que os Upanishads e todos os ensinamentos existem potencial dentro de você. Existe, mas não existe. Existe somente na medida que você está muito familiarizado com tudo isso. Ou uma outra possibilidade, que é pouco provável, é que você tenha sido tão familiarizada com os ensinamentos que ele já existe no seu corpo causal, na sua mente inconsciente, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Vedanta não tem nada a ver com misticismo, esoterismo. Aquilo quer dizer que o pouco que você sabe existe já em condição potencial, semente ou adormecido. E quando os seus amigos chegam e você começa a ler os ensinamentos, né? E comentar, né? Aí você, naturalmente, aquilo que vai ser a sua fala, ela existe potencialmente, tá? Mas não significa que você tenha o potencial místico, esotérico, de começar a explicar profundamente os temas mais
profundos, né, das escrituras. Cuidado com esse conceito Não, mais não esotérico. era esse lugar, professor, que eu estava falando. Estava falando um pouco mais sobre essa. é, nunca assumir essa autoria daquilo que eu falo, né? Porque é esse potencial, Ishvara, né? Enfim, é que eu fiquei pensando, eu sempre fico pensando nisso. Eu não sei qual é o próximo Mas é pensamento que eu vou assim, ter. mas isso ocorre até no dia a dia. Você não tem ideia o que você vai pensar daqui a um minuto, Isso, entendeu? por isso que eu estou falando, eu não tenho ideia, então nem Eu estou nesse dizendo, até momento mesmo também não tenho fora do ideia. âmbito do seu grupo de estudo, você não sabe o que vai pensar Exato. naquele momento. É Ishvara, as vasanas, todo o sistema está produzindo pensamento. Tá? Mas quando você está ali, você sabe que a conversa ali é sobre o Vedanta. Tá? E você tem uma base de conhecimento, o software está lá sendo desenvolvido. Então, o que ocorre? Quando você tem a oportunidade de comentar, Ishvara vai te dar o quê? Mais Sattva-guna, mais clareza e mais inspiração para explicar dentro das suas possibilidades de modo mais claro possível, modo tal que as pessoas possam ser beneficiadas, tá? Nada além disso, tá? É sempre bom a gente manter a perspectiva mais correta e mais concreta, tá? Tá. Então vamos fazer uma pausa. Mais alguma coisa, Betânia? Não, professor, era só, é, enfim, é que eu, de maneira alguma, gostaria de, em algum momento, pegar isso para mim, sabe? Eu sei, eu Como sei. Eu tentei só E esclarecer. é só por isso que eu estou dizendo, porque outro dia eu ouvi uma pessoa falando disso, eu estudei tanto, então eu posso compartilhar. E aí eu falei, nossa, peraí, para mim não é nada disso, para mim é Ishvara, eu nem sei, tipo, Exatamente, é. é uma Exatamente. bênção do Senhor eu estar aqui no Sim, Vedanta, não tem nenhuma. exatamente. Veja bem, E tudo é aí fiquei um Ishvara. pouco pensando nisso, sabe, professor? Porque até Paramartananda está dizendo ali, eu sento, mas está em potencial, mas o manifesto é Ishvara, tipo, não sou eu o autor de nada. Sim, Ishvara Eu fiquei dá. pensando um pouco nisso esses dias, sabe, professor? Ishvara, eu estou falando tudo isso porque, tudo bem, eu não vou nem falar mais, mas tudo é Ishvara, tá? Ishvara colocou você nesta posição, colocou os seus amigos interessados em estudar Vedanta com você, você está facilitando este grupo, entendeu? Tudo é Ishvara. E Ishvara, ele realmente nos inspira, tá? A explicar os ensinamentos dentro de nossas possibilidades. E não importa o quanto preciso, correto, profundo sejam as nossas compreensões, o importante é passar adiante. Ishvara colocou você nessa posição, entendeu? E você tem que saber que você simplesmente está sendo ali inspirada. As pessoas foram colocadas por Ishvara e a inspiração ocorre devido a Ishvara. É importante você manter essa perspectiva e não reivindicar nada, porque não é assim, né? A gente tem que manter o ego em seu devido lugar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria
sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.